Mais um dia em nossas vidas e com ele uma longa caminhada. Mas sabemos que venceremos, pois Deus estará com cada um de nós e isto nos fortalece para irmos sempre em frente. E hoje, 14 de outubro de 2015, eu quero desejar que Deus continue sempre com você na sua vida, lhe dando livramentos, lhe fortalecendo a cada dia, para que toda e qualquer dificuldade não o impeça de chegar aos seus objetivos. Afinal, o Senhor, nosso Deus, lhe deu a oportunidade de zerar e começar tudo de novo. Então, faça uma reflexão de sua vida e procure melhorar a cada dia coisas que ainda estão por melhorar. E vá, ande, comemore, seja muito feliz. Abrace as pessoas, receba o carinho de quem está perto ou de nós aqui. Está começando agora. A Rádio Cultural Vitória para Cristo apresenta Jornal da Cultural. Tudo o que acontece em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil e no mundo. As melhores coberturas ao vivo, reportagens exclusivas, notícias em primeira mão, sob a apresentação de Tony Silva. A partir de agora, entra no ar pela M1180, o Jornal da Cultural. Olá você, bom dia, são 11 horas mais 43 minutos, está começando nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2015, o Jornal da Cultural. Novas regras da aposentadoria são aprovadas no Senado. Agentes de trânsito podem exercer advocacia. Comércio de moda na internet registra crescimento por 2 anos consecutivos. Previsão do tempo, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no Jornal da Cultural. Mensalidades em escolas particulares devem subir entre 10% e 15%. Voo da Malaysia Airlines derrubado por míssil russo e ataque à embaixada russa na Síria. E ainda uma entrevista muito especial com o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, aqui no Jornal da Cultural que está começando. Ligue e participe de nossa linha interativa 3523-2003 ou envie o seu WhatsApp para o número 984383810. Aqui, a vez e a voz é do povo. E ainda contaremos com a presença do comentarista Felipe César, que acaba de chegar todo bonitão aqui. E o tema de hoje é bem importante, viu? É de Vitória de Santo Antão e estão reclamando, estão pedindo urgentemente uma resposta dos órgãos competentes de Vitória de Santo Antão sobre o que vem acontecendo aqui em Vitória. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o assunto do comentário do dia, hoje aqui no Jornal da Cultural. O bom dia dele, que chegou agora, bem tranquilo, acabou de subir um lote de escadas, está aqui bem tranquilo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Tony Silva, bom dia a todo o povo que nos escuta, todo o povo de Deus vitorioso aqui de Vitória de Santo Antão e região, que nos escuta pela M1180. A gente saiu correndo do programa Vitória para Cristo na TV e veio pro rádio, Tony Silva? E graças a Deus tem dado tudo certo, esse jornal que está começando agora, mas já é um sucesso aqui em Vitória de Santo Antão. Parabéns a você, parabéns a toda a equipe da Rádio Cultural Vitória para Cristo.
É isso aí. Bom dia do Felipe, que daqui a pouquinho entra com tudo aqui, viu? Ele Sim. hoje chegou com muita força de vontade, com muita disposição. Hoje ele vai descer a lenha. São 11 horas mais 46 minutos, 11 horas 46 minutos, e você pode participar ligando 3523-2003 aqui da sua Rádio Cultural AM da Vitória. Você pode nos acompanhar pelo site www.vitoriaparacristo.com.br, nos aplicativos TuneIn e Rádiosnet. Você procura Rádio Cultural 1180 e lá nós estaremos. São 11 horas mais 47 minutos, abraçando a todos vocês que nos acompanham desde ontem, né, aqui na Rádio Cultural AM Vitória para Cristo. Eu estava assistindo ali o programa do Felipe César, muito bom, viu? Agora são 11 horas mais 48 minutos, 11h48. Olha só, novas regras da aposentadoria são aprovadas no Senado. Para aposentar, as mulheres vão ter que somar tempo de contribuição e idade. O resultado tem que ser de 85. Para os homens, a soma deve ser resultado igual a 95. A nova medida garante a exclusão do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, desde que a soma do tempo de contribuição ao INSS com a idade seja de 85 para as mulheres. No caso dos homens, a soma do tempo de contribuição ao INSS com a idade deve ser de 95. A partir do final do ano de 2018, passa a valer o regime de progressão com aumento de 1 ponto a cada 2 anos na soma do tempo de contribuição com a idade. Em 2026, por exemplo, a soma do tempo de contribuição com a idade tem que ser de 90 para as mulheres e de 100 para os homens. A medida permite também que as pessoas que voltarem a trabalhar após a aposentadoria possam solicitar o recálculo do benefício. Para o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, a situação previdenciária do país é preocupante, mas ele explica que o texto aprovado no Senado traz mudanças importantes. Não põe fim ao debate que deve continuar existindo com a sociedade, com os parlamentos, que é o futuro da previdência pública no nosso país. A situação previdenciária no Brasil é extremamente preocupante e o desenho encontrado no texto contempla algumas mudanças que são relevantes, que são importantes. Além disso, a medida provisória que muda as regras da aposentadoria garante aos professores que comprovarem o tempo de serviço exclusivamente na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, 5 pontos extras na soma entre o tempo de contribuição e a idade. Reportagem Cristiano Carlos. Agora são 11 horas mais 51 minutos, aqui é a sua Rádio Cultural AM da Vitória, Vitória para Cristo. Você pode participar conosco aqui através dos números da sua Cultural AM Vitória para Cristo. Homem sobrevive ao se jogar do 3º andar para escapar de incêndio em Pernambuco. Um homem de 32 anos ficou ferido depois de se jogar da janela do 3º andar para escapar de um incêndio no próprio apartamento, segundo o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros dizem que ele é suspeito de ter causado o incêndio, que começou por volta das 5h50 desta quarta-feira em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. As chamas já foram controladas. Acordamos com ele quebrando a janela do quarto e se jogando para não se queimar. Ele caiu em cima de uma garagem, contou um morador do bairro que não quis se identificar. Os bombeiros informaram que o homem teve queimaduras e fraturas e foi socorrido para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, também no Grande Recife. Principal meio de locomoção dos brasileiros é andar de ônibus ou a pé. Os principais meios de locomoção dos brasileiros para ir ao trabalho ou à escola são andar de ônibus ou a pé. Segundo o levantamento
comendado pela Confederação Nacional da Indústria, a IBOP, que foi realizada entre 5 e 8 de setembro, com 2.002 pessoas de 142 municípios brasileiros. O documento sobre mobilidade urbana entre 2011 e 2014 foi divulgado nesta quarta-feira. Um quarto dos brasileiros, ou seja, 25% dos entrevistados, adota o ônibus como seu principal meio de locomoção para se deslocar para suas tarefas diárias, como trabalho e estudo. O segundo meio de locomoção mais usado diariamente é andar a pé até o seu destino, hábito de 22% da população. O automóvel da família é o meio de transporte mais usado por 19% da população, sendo o terceiro mais adotado com frequência. São 11 horas mais 53 minutos, 11h50. E vejam só, você sabia que agentes de trânsito podem exercer a advocacia? É isso aí. A 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região garantiu a um agente de trânsito efetuar o seu registro como advogado, depois de ter o exercício da advocacia negado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Isso aconteceu na Bahia. Vamos ouvir a reportagem? A 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região garantiu a um agente de transporte e trânsito efetuar o seu registro como advogado depois de ter o exercício da advocacia negado pela Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia. A OAB alegou que o agente não poderia exercer a função de advogado porque a atividade de agente de trânsito é vista como uma atividade de natureza policial. Ao analisar o caso, o desembargador Hércules Fajoses entendeu que as atribuições do cargo de agente de trânsito não estão vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial, pois não têm por propósito a prevenção ou a repressão da criminalidade. Por isso, foi concedido ao advogado o registro oficial pela Ordem dos Advogados do Brasil. Com informações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, reportagem Marcela Coelho. Agora são 11 horas mais 55 minutos, 11h55. Quem está ligado conosco todos os dias é o irmão Israel, aí na comunidade Doutor Alvinho, está sempre curtindo o nosso Jornal da Cultural. Daqui a pouquinho no programa, o comentário do dia sobre o tema é descaso do poder público municipal. Os moradores do loteamento Caíque Diogo de Braga, ali em Água Branca, estão reclamando também sobre os buracos que tem bem na entrada do bairro e sobre o asfaltamento, que começou há pelo menos 3 meses e até agora não foi terminado e a obra está paralisada. Como também os moradores do loteamento Lagoa Redonda 2. A população está querendo saber o que aconteceu. Primeira mulher da cidade de Vitória de Santo Antão é enquadrada na Lei Maria da Penha. Maria José dos Santos, de 32 anos, foi a primeira mulher da cidade de Vitória de Santo Antão a ser enquadrada na Lei Maria da Penha. De acordo com o delegado Francisco Caula, Maria José teria invadido a residência de sua sogra, localizada no sítio Melo, área rural do município. Ela quebrou todos os objetos da vítima e, achando pouco, passou a ameaçar a mulher de morte. Maria José, que estava com sintomas de embriaguez e negou ter feito qualquer ameaça, falou que só quebrou a TV da sogra. Ela foi detida, encaminhada à delegacia municipal, foi arbitrada uma fiança, não foi paga e ela foi encaminhada ao presídio feminino no Recife. Hoje eu observei lá fora que o tempo está um tanto nublado, né? E para a região Nordeste, como está o tempo hoje? E agora, o tempo e a temperatura.
Nesta quarta-feira, a região Nordeste tem tempo nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima da região vai ser de 12 graus e a máxima de 39. Em Salvador, a temperatura mínima vai ser de 23 graus. Em Fortaleza e João Pessoa, mínima de 24 graus. E em São Luís, a temperatura mínima vai ser de 25 graus. Em Aracaju, Maceió, Natal e Recife, a temperatura máxima vai ser de 29 graus. E em Teresina, máxima de 39 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sara Rodrigues, o tempo e a temperatura. Rádio Cultural Vitória para Cristo. AM 1180 kHz. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A Rádio Cultural Vitória para Cristo orgulhosamente apresenta aos seus ouvintes uma nova programação. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você acompanha o Momento da Palavra, com pregações que irão marcar a sua vida. Às 7 horas, você acompanha as manchetes de Vitória de Santo Antão e região, sob a apresentação de J. Domingos. Às 8h30, o pastor Paulo Roberto apresenta a primeira edição do programa Rompendo em Fé. Das 10 às 11h30, Fátima Albuquerque comanda as melhores Vitória para Cristo, com muita música e pedido do ouvinte. E às 11h30, apresenta um jornalismo de qualidade. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você confere no Jornal da Cultural, com a apresentação de Tony Silva e comentários de Felipe César. E tem muito mais por aí, porque o nosso compromisso é com o Reino de Deus. E o nosso alvo é trazer Vitória para Cristo. Uma organização Felipe César e Romero Querálvares. Ligue e participe de nossa linha interativa 3523-2003 ou envie seu WhatsApp para o número 984383810. Aqui, a vez e a voz é do povo. Você está ouvindo o Jornal da Cultural na sua Cultural AM 1180 pelo site www.vitoriaparacristo.com.br, pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet. E você pode participar conosco ao vivo pelo WhatsApp. Mande o seu áudio para cá pelo 984383810. São 12 horas mais 4 minutos, 12h04. Comércio de moda na internet registra crescimento por 2 anos consecutivos. Pesquisa Ibope Conecta Mercado Livre revela que 80% dos internautas que compram online consomem moda pela internet. O volume de negócios cresce cerca de 30% por ano. O nosso correspondente Cristiano Carlos traz as informações. O consumo de moda na internet cresce cerca de 30% por ano no país. Pesquisa Ibope Conecta Mercado Livre revela que 80% dos internautas que compram online têm hábito de consumir moda em sites de vendas na internet. Moda é a categoria que registrou o maior crescimento de vendas por 2 anos consecutivos no comércio eletrônico. O professor Diego Martins, 27 anos, de Ouro Preto, Minas Gerais, consome moda pela internet. Ele conta que por meio dos sites de vendas é fácil ter acesso a roupas e acessórios que normalmente não estão nas vitrines das lojas da cidade em que vive. Ainda mais pelo fato de morar em cidade pequena, onde que, na maioria das vezes eu não tenho as lojas às quais eu quero comprar os produtos, mas o fato de morar em cidade pequena ajuda muito. Já comprei roupa de marca, tênis. Já a dona de casa paulistana Lúcia Dias, 38 anos, prefere comprar roupas pela internet porque encontra mais variedades e os sites de vendas oferecem melhores formas de pagamento do que as lojas comuns. Porque tem mais variedades de tamanho, porque as minhas filhas têm tamanhos grandes e as lojas físicas é muito difícil de achar os tamanhos grandes. E na internet, além de ter mais facilidade de tamanho, eu acho modelos diferenciados com valores que cabem no meu bolso.
De acordo com a pesquisa Ibope Conecta Mercado Livre, mais de 1/3 dos consumidores online investem entre R$200 e R$500 em moda. Para a especialista em moda do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, Clarice Garcia, as facilidades ofertadas pelos sites que comercializam moda na internet, como o parcelamento das compras em várias prestações, são fatores importantes que atraem os consumidores, principalmente os das classes C e D. Ela acredita que o comércio de moda na internet vai continuar a crescer no país. A compra pela internet é um caminho sem voltas, né? A gente tem esses dados, né? Se cresce, sei lá, alguma coisa próximo de 30% ao ano, né? A venda de e-commerce no vestuário. Um dos fatores que pautam esse comportamento, né? É também a possibilidade que vários sites oferecem de dividir em até 12 vezes um produto. E isso possibilita o acesso, né, das pessoas de classe C e D, o que é muito positivo, né? Apenas no site Mercado Livre, por exemplo, o consumidor encontra mais de 50 lojas oficiais de marcas especializadas e conhecidas no mundo da moda, que juntas oferecem mais de 5 milhões de anúncios de produtos. O gerente de moda do Mercado Livre, Mauro Lopes, revela que as vendas de produtos de moda no site cresceram 34% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ele revela que o Mercado Livre teve de lançar um espaço exclusivo para atender os consumidores de moda. Observando o avanço do mercado de moda online, o Mercado Livre, que é uma empresa de tecnologia, a gente teve que criar uma área dedicada à moda que tivesse um look and feel, né, uma imagem diferenciada. E em novembro de 2014 a gente lançou uma área totalmente dedicada à moda, que é o www.mercadolivre.com.br/moda. A gente vem crescendo muito, né? A categoria de moda dentro do Mercado Livre, ela cresceu 34% nesse primeiro semestre frente ao primeiro semestre do ano passado. A pesquisa Ibope Conecta, encomendada pelo Mercado Livre, revela ainda que as pessoas das classes C e D estão comprando pela internet mais produtos considerados fashion e 78% dos consumidores de moda online compram roupas. A pesquisa ouviu 1.000 consumidores em todo o país. Reportagem Cristiano Carlos. Agora são 12 horas mais 8 minutos e prestem bem atenção. Sem programas específicos para refugiados, Brasil coloca centenas de sírios no Bolsa Família. O programador Ali, de 34 anos, era um homem rico na Síria. Ganhava $4.000 por mês, cerca de R$15.000. Tinha carro e foi um dos melhores alunos na sua pós-graduação. Aqui no Brasil, sou pobre, conta ele, que se mudou há 1 ano e 7 meses para o país sul-americano, fugindo da guerra civil. Sem renda, a solução foi recorrer a um programa criado originalmente para retirar brasileiros da miséria, o Bolsa Família. Assim como ele, cerca de 400 imigrantes sírios que vieram para o Brasil estão no programa, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O número se refere a julho. A pasta não informou o valor específico recebido pelos sírios. O benefício médio do programa é de R$ 167 mensais por família. Após facilitar a entrada de refugiados sírios, o Brasil passou a ser o país que mais recebeu pessoas desse grupo na América Latina. Segundo dados do Ministério da Justiça, 2.097 refugiados sírios vivem no país atualmente. O maior grupo entre os 8.530 refugiados do Brasil, à frente dos angolanos, que são 1.480. Agora são 12 horas mais 10 minutos, 12 e 10. 12 horas 10 minutos, deixa eu ver por aqui. Mensalidade em escolas particulares devem subir entre 10% e 15% no ano que vem, viu? Você que está se preparando para colocar o seu filho em uma escola particular, prepare mais seu bolso aí, porque vem a custo.
crise econômica e lei da inclusão plena são os vilões da alta das mensalidades, acredita a presidente da Confenem. Vamos à reportagem com o Cristiano Carlos. As mensalidades das escolas particulares vão ficar mais caras no ano que vem por causa dos aumentos de impostos, combustíveis, água, luz, telefone, taxas bancárias e encargos trabalhistas, entre outros, que a crise econômica está impondo ao país. De acordo com a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, as mensalidades nas escolas particulares podem ter aumento entre 10% e 15%. Além disso, com o aumento da inflação e a queda do poder de compra do salário do trabalhador, as escolas particulares devem registrar número alto de fugas, ou seja, a quantidade de alunos que vão sair da escola particular para a pública deve aumentar, gerando prejuízo para as instituições, como explica o presidente da Confenem, Roberto Dornas. O valor da anuidade é calculado da seguinte forma: toma-se o custo total da escola ou do curso e divide-se pelo número de alunos pagantes. Se o número de alunos pagantes diminui, é evidente que na divisão vai se achar um valor maior. Além da crise econômica que vai interferir diretamente nas mensalidades, as escolas particulares vão ter gastos extras para se adequarem à lei da inclusão plena, que passa a valer no próximo ano. A norma obriga as escolas a matricular todas as crianças com necessidades especiais, independentemente do grau de deficiência. Sendo assim, a escola privada vai ter que contratar intérpretes de Libras e Braille, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neurologistas e psiquiatras e ainda investir em obras de acessibilidade e em compras de equipamentos específicos para atender os alunos com todo tipo de necessidade especial. Para o presidente da Confenem, Roberto Dornas, a lei da inclusão plena é injusta porque transfere para as escolas privadas um dever que é do Estado. Ele lembra que os custos extras devem ser repassados para todos os alunos. A verdade é que o atendimento a portador de necessidade especial, pela Constituição, é dever do Estado e da família, mas da família do portador e não das outras famílias, não é isso? Isso vai para o custo divide, o outro aluno estará pagando esse acréscimo. O Supremo Tribunal Federal deve analisar em breve uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei da Inclusão Plena a pedido da Confenem. A ADIM foi entregue ao STF em agosto e tem pedido de urgência porque a lei passa a valer em janeiro e o processo de matrículas nas escolas particulares já está em andamento. Reportagem Cristiano Carlos. Agora são 12h13, 12h13, e a gente está apresentando o Jornal da Cultural. Você pode participar com a gente. E ainda hoje temos a entrevista com o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que vai avaliar a crise econômica e a reforma ministerial e a educação brasileira, aqui em nosso programa Jornal da Cultural. Voo da Malaysia Airlines derrubado por míssil russo e o ataque à embaixada russa. Vamos no giro agora trazer para você aqui a informação com o nosso correspondente direto de Paris. Um giro pelo mundo. De Paris, Milton Blay traz as informações. Os investigadores internacionais concluíram que o voo NH-17 foi derrubado em julho de 2014 por um míssil do tipo Buk de fabricação russa. O míssil teria sido disparado de uma área da região leste da Ucrânia controlada pelos separatistas pró-Rússia. A agência holandesa de segurança vai divulgar hoje o relatório final sobre as causas da catástrofe que matou as 298 pessoas que estavam a bordo do Boeing 777 da Malaysia Airlines. O jornal holandês Volkskrant cita 3 fontes de investigação, uma investigação que durou 15 meses, e afirma que o avião que viajava entre Amsterdã e Kuala Lumpur foi derrubado por um míssil Buk terra-ar. A zona, controlada atualmente pelos rebeldes pró-Rússia, era cenário de combates entre as tropas de Kiev e os separatistas em julho de 2014.
As investigações refutam as declarações de Moscou de que o avião foi derrubado por um míssil lançado pelas tropas ucranianas. A Rússia também está no centro das atenções no Oriente Médio. A embaixada da Rússia em Damasco, a capital da Síria, foi atacada nesta terça-feira com disparos de morteiros. O ataque não deixou vítimas. Segundo testemunhas, vários projéteis teriam caído também nas imediações do edifício diplomático, onde algumas pessoas participavam de uma concentração em apoio à intervenção aérea que a Rússia iniciou há mais de 2 semanas para combater os jihadistas islâmicos. O líder da frente Al-Nusra, braço sírio da Al-Qaeda, convocou os jihadistas do Cáucaso a ajudar os combatentes da Síria com ataques à Rússia, cujo exército, portanto, vem bombardeando os rebeldes sírios. Agora são 12 horas mais 17 minutos. Esse é o seu programa, o Jornal da Cultural, de segunda a sexta-feira, de 11h30 às 13 horas, aqui pela sua Cultural AM da Vitória. Vitória para Cristo. E você acompanha também a nossa nova programação que já está no ar desde ontem, terça-feira, dia 13 de outubro de 2015. A Rádio Cultural Vitória para Cristo orgulhosamente apresenta aos seus ouvintes uma nova programação. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você acompanha o Momento da Palavra, com pregações que irão marcar a sua vida. Às 7 horas, você acompanha as manchetes de Vitória de Santo Antão e região, sob a apresentação de J. Domingos. Às 8h30, o pastor Paulo Roberto apresenta a primeira edição do programa Rompendo em Fé. Das 10 às 11h30, Fátima Albuquerque comanda as melhores Vitória para Cristo, com muita música e pedido do ouvinte. E às 11h30 apresenta um jornalismo de qualidade. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo você confere no Jornal da Cultural, com a apresentação de Tony Silva e comentários de Felipe César. E tem muito mais por aí, porque o nosso compromisso é com o Reino de Deus e o nosso alvo é trazer vitória para Cristo. Muito bem, agora são 12 horas mais 18 minutos, 12h18, o Jornal da Cultural. Você pode mandar a sua reivindicação, a sua reclamação do seu bairro. A gente sabe que Vitória de Santo Antão é uma cidade que tem muitos problemas a serem resolvidos. Agora são 12 horas mais 20 minutos, 12h20. Temos notícia de última hora com Felipe César. Fazem apenas 5 minutos que essa matéria foi postada no site do G1. Morre no Rio de Janeiro o ator Luiz Carlos Miele, né? O diretor faleceu em sua casa em São Conrado, zona sul da cidade do Rio. O artista tinha 77 anos e o seu último trabalho na Globo foi em setembro deste ano, né? O produtor musical e diretor Luiz Carlos de Hugo Miele, de 77 anos, foi encontrado morto em sua casa em São Conrado do Sul do Rio. Bombeiros do quartel da Gávea foram acionados para uma ocorrência no local, mas Miele faleceu após sofrer um mal súbito antes da chegada dos militares. Segundo Vânia Barbosa, empresária e amiga de Miele e da família, a esposa do artista o encontrou caído no chão do escritório na manhã desta quarta e chamou os bombeiros, que constataram o óbito ao chegarem em sua casa em São Conrado. Segundo ela, o mal súbito que acometeu o diretor pegou parentes de surpresa. Aparentemente, ele não tinha nenhum problema de saúde, contou Vânia ao G1. Às 11 horas, o corpo seguia na casa do diretor. Então faz 1 hora e alguns minutos, notícia de última mão aqui no Jornal da Cultural com o Tony Silva. E lembrando também que aqui em Vitória, né, o empresário conhecido, o Piaba Veículos, né, ele faleceu na madrugada de hoje também, certo? O seu corpo está sendo velado ali no velório, ao lado do cemitério São Sebastião, para quem eu conhecia, ali no Rosa Márcia. O Piaba Veículos faleceu na madrugada de hoje. São 12 horas mais 21 minutos.
Protesto interdita BR-232 por mais de 2 horas em Caruaru, no agreste pernambucano. Um protesto interditou as duas vias da BR-232 por aproximadamente 2 horas na manhã de hoje em Caruaru, no agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 200 pessoas participaram da mobilização próximo ao quilômetro 127. Elas atearam fogo a pneus e entulhos. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, as pessoas pertencem ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e ao Movimento Popular pela Reforma Urbana, MPRU. Eles realizaram um ato contra o corte de verbas do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A situação para o governo federal não anda nada bom, viu? Em todo o recanto brasileiro. Agora são 12 horas 23 minutos, 12 e 23, Jornal da Cultural. Vamos ao comentário do dia. A população de Vitória de Santo Antão está revoltada e cobra uma satisfação por parte do governo municipal, pois ele é o mentor de tudo que está acontecendo aqui em Vitória de Santo Antão, segundo os moradores do Caique e do loteamento Lagoa Redonda 2. O fato em questão é o seguinte: há pelo menos 3 meses, as máquinas da empresa contratada para realizar o serviço de asfaltamento em Vitória de Santo Antão, nos bairros Caique Diogo de Braga, ali em Água Branca, e Lagoa Redonda 2, ela realmente chegou para começar a obra, né? Jogou as máquinas, fez toda a terraplanagem, preparou o terreno para passar o asfalto. Os moradores ficaram muito felizes porque iam sair da lama e da poeira. Portanto, foi puro sonho. O fato é que as máquinas realmente estiveram no local, né, prepararam as ruas e os operários também. Colocaram, por último, o meio-fio. Só isso. Continua a poeira quando está seca a terra e continua a lama quando chove. Com isso também moradores ainda reclamam porque, como eles aterraram, né, fizeram um aterramento nas ruas, algumas casas ficaram abaixo do nível da rua. E com isso, quando chove, vem o alagamento das casas. E aí vem toda aquela, né, revolta dos moradores. Alguns até dizem, melhor estava sem essa máquina passar por aqui, pois pelo menos a água corria no meio da rua e não vinha para dentro de nossas casas. Mas a população está cobrando do governo municipal uma explicação. O que houve? Foi falta de verba? Deixou de pagar a empresa contratada? O que aconteceu? A empresa ainda encontra-se em Vitória, realizando alguns trabalhos em outros bairros? Vamos saber agora a opinião no comentarista Felipe César, no comentário do dia do Jornal da Cultural. Comentário do dia, na voz de Felipe César. Bom, sobre esse fato que nós estamos vendo aqui em Vitória de Santo Antão, é triste, mas é uma realidade o que eu falo a partir de agora. Nós estamos cansados, a população de Vitória de Santo Antão está cansada de ver obras inacabadas que duram cerca de 2, 3 anos. O fato para que isso tudo aconteça é igual a migalha que se dá às pessoas, né? Quando você quer que um animal ele seja sacrificado, você vai dando alimento a ele aos pouquinhos. E aí depois você sacrifica. E aqui acontece de 2 em 2 anos eleição, e para que tenha a obra encaminhada, a obra é feita de pouquinho em pouquinho, é feita de migalha, é feita do jeito que o órgão municipal quer fazer, do jeito que a prefeitura quer fazer. Então, o que vem acontecendo nessas regiões do Caique, que a gente já tem acompanhado várias reportagens, seja de blog, televisão e hoje aqui pela Rádio Cultural, é que
as obras estão sendo feitas para esperar chegar a época da eleição, né? De uma coisa eu tenho certeza, eu não preciso ser adivinho para dizer isso, mas eu tenho certeza que antes de outubro do ano que vem a obra vai estar concluída. Sabe por quê? Porque outubro do ano que vem é eleição. É impossível essa obra não estar concluída antes do mês de outubro, perante o mês de abril, maio, junho, para que quando chegar a época do guia eleitoral, né, a prefeitura possa dizer que a obra foi feita. Mas o que o povo sofreu para que essa obra fosse feita, ninguém diz, ninguém fala, né? Então, assim, fazer obra desse jeito, todo mundo faz, né? Hoje bota uma pedra, amanhã passa o cimento e daqui a um ano a gente vai e faz o restante. Enquanto isso, a população sofre, a população reclama e havemos de dizer a realidade é que a prefeitura não se manifesta para dar nenhuma resposta. Aproveito para abrir o espaço, se a prefeitura quiser dar alguma resposta sobre essa situação, embora nós nunca vemos resposta, mas está aí, 3523-2003 é o telefone para que a prefeitura tenha o direito de resposta para essa situação, que já dura 3 meses, e eu acredito que possa durar mais 3, 4, 5, 6 meses, até que chegue próximo à época da eleição. Também divulgo aqui o nosso WhatsApp, 98438-3810. Estamos disponíveis para um direito de resposta. Nós temos também aqui um e-mail, né? projetovitoriaparacristo@gmail.com. Então, está dado o direito de resposta, mas está dado aí o meu pensamento. Isso, com certeza, é um absurdo. Comentário do dia, na voz de Felipe César. Hora certa, Vitória para Cristo. Agora são 12h29. A Rádio Cultural Vitória para Cristo orgulhosamente apresenta aos seus ouvintes uma nova programação. De segunda a sexta, às 6 da manhã, você acompanha o Momento da Palavra, com pregações que irão marcar a sua vida. Às 7 horas, você acompanha as manchetes de Vitória de Santo Antão e região, sob a apresentação de J. Domingos. Às 8h30, o pastor Paulo Roberto apresenta a primeira edição do programa Rompendo em Fé. Das 10 às 11h30, Fátima Albuquerque comanda as melhores Vitória para Cristo, com muita música e pedido do ouvinte. E às 11h30, apresenta um jornalismo de qualidade. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você confere no Jornal da Cultural, com a apresentação de Tony Silva e comentários de Felipe César. E tem muito mais por aí, porque o nosso compromisso é com o Reino de Deus. E o nosso alvo é trazer Vitória para Cristo. Uma organização Felipe César e Romero Querálvares. As tardes da Rádio Cultural Vitória para Cristo ficarão ainda mais animadas. De segunda a sexta, de 1 a 2 da tarde, você acompanha o Momento da Palavra. De 2 às 3 da tarde, você escuta a segunda edição do programa Rompendo em Fé, com o pastor Paulo Roberto e a pastora Edna de Oliveira. De 3 às 5 da tarde, Joelma Mota apresenta o programa A Hora do Louvor, com muita música, informação, pedido do ouvinte, oração e pregação da palavra. E às 18 horas, você acompanha o programa A Voz da Esperança, um programa da Igreja Congregacional da Vitória, sob a liderança do pastor Heber Lucena. Rádio Cultural Vitória para Cristo, levando a palavra de Deus por toda a região. Uma organização Felipe César e Romero Querálvares. Ligue e participe de nossa linha interativa 3523-2003 ou envie seu WhatsApp para o número 984383810. Aqui, a vez e a voz é do povo. Agora são 12 horas mais 31 minutos aqui na sua Cultural AM 1180, Vitória para Cristo. E como a gente anunciava no início do Jornal da Cultural, a gente tem uma entrevista com o ex-ministro da Educação, afastado, o Renato Janine Ribeiro. Ele vai avaliar conosco aqui a crise econômica, a reforma ministerial e a educação brasileira. O ex-ministro da Educação, Renato
Ribeiro diz que foi surpreendido pela demissão dele há 2 semanas. Segundo ele, não houve qualquer sinal prévio de que ele seria substituído pelo então ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, na reforma política, e foi informado sobre a mudança pela imprensa. Vejam só como andam as coisas pelas bandas de Brasília, do Distrito Federal. Mas a gente traz aqui o ministro Renato Janine Ribeiro, que dá os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Cultural. Ele participa conosco por telefone. Ministro, é um prazer tê-lo conosco, participando aqui do programa Jornal da Cultural, aqui na Rádio Cultural AM Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Será um prazer. A gente sabe das dificuldades que vem acontecendo com toda essa reforma ministerial lá em Brasília, e o ministro, em outra entrevista, assim que deixou o cargo recentemente, o senhor falou que o Brasil foi acometido de uma lei de Murphy gigantesca. O que tinha de dar errado, já deu. O que mais deu errado? E agora, o que o senhor está fora do governo, é possível sair dessa crise, o ministro? Olha, quando eu digo tudo que podia dar errado, deu. Veja, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal é um ganho gigantesco, do qual uma boa parte deveria ir para a educação. Só que o pré-sal, com petróleo de altíssima qualidade, estava a $100, que era para em torno de 50. Isso para o Brasil é um prejuízo gigantesco. Se você nota também uma série do preço de commodities, estou falando isso para nada na economia, né? As exportações que o Brasil fez de matérias-primas, de produção agrária, tudo isso nós tivemos dificuldade esses anos. Então, e sobretudo de um ano para cá. Desculpa que eu estou com um pouco de tosse. Mas, enfim, foi uma sucessão de faltas de sorte nisso. Nós temos agora também toda a situação em torno do presidente da Câmara dos Deputados, é uma situação também muito constrangedora. Quer dizer, nós temos na chefia da Câmara Baixa do Congresso, terceiro lugar na ordem sucessória presidencial, uma pessoa que está sendo acusada de coisas que, pelo visto, são sérias. Então, sem querer fazer juízo precipitado nem nada, o que eu posso dizer é, nós tivemos uma grande soma de problemas. No caso da educação, por exemplo, a queda no orçamento, corte de dinheiro, e também o fato de que, de alguma forma, a sociedade brasileira ficou acostumada a um acréscimo todo ano na educação. Foi uma coisa que ocorreu ao longo de 10 anos, pelo menos, dinheiro que foi para finalidades importantes, boas, construção de novas universidades, de institutos federais de ciência e tecnologia, mas precisavam de mais e mais, sobretudo para aquilo que tem que ser a grande prioridade nacional, que é a educação básica. Então, o dinheiro não chegou para isso, reduziu-se, muita coisa se perdeu, e muita gente estava acostumada a só esperar a educação em torno de mais dinheiro, e acabou levando a greves que terminaram agora, já estavam para terminar, mas terminaram já na gestão do ministro Mercadante, greves de 4 meses ou mais de funcionários e professores de universidades federais que tiveram aumentos bons ao longo desses anos todos. É claro que poderiam receber mais, mas tiveram bons aumentos, e no momento que o Brasil tem uma grande crise econômica, não pode dar mais aumento, não tiveram a compreensão de que você não pode parar 4 meses, a educação não pode, é uma coisa muito grave. O lema do segundo mandato da presidente Dilma é muito claro, é o Pátria Educadora. Mas o que surpreende é que mesmo com esse foco, o governo decida usar o ministério para fazer uma acomodação política e fazer reforma ministerial. Ministro, é possível dizer que a educação ainda é prioridade no Brasil? Bom, antes de mais nada, todos sabem, vocês sabem, que a crise financeira, a crise econômica é muito séria, faltou dinheiro, como eu dizia, metas que existiam ficaram sem financiamento, acho que isso é um dado de realidade. Não é uma coisa que o governo queira fazer, não é uma coisa que o governo possa escolher não fazer. Então, acho que é preciso distinguir muito bem quais são as intenções, propósitos, etc., do governo, que estavam nesse lema que a presidente lançou,
pátria educadora, o que seria possível fazer. E que seria menos, por um lado, e por outro lado, só que eu tentei fazer o máximo com o mínimo que houvesse. Quer dizer, o que poderíamos fazer? Por exemplo, pegar os vários programas existentes, reavaliar e ver como fazer que rendessem mais. Por exemplo, o FIES, que é um grande programa de financiamento para estudantes de universidades privadas, mas fazer que esse financiamento se canalizasse para setores prioritários para o país. Não fosse um financiamento para quem quer e preenche requisitos puramente monetários, mas fosse focado em engenharia, em saúde, em formação de professores. Então nós conseguimos melhorar muito o resultado do FIES esse ano, apesar de contar com um número de vagas menor que metade do ano passado. Por exemplo, também a Base Nacional Comum é uma coisa que fico muito contente ter lançado isso que as pessoas chamam às vezes de currículo mínimo, aquilo que o aluno deve aprender de matemática, de português, de história, em cada ano do ensino fundamental e depois do ensino médio. É uma discussão importante que a sociedade tem que participar. Houve críticas já à base em matéria de português, que o ministro Mercadante criticou, eu critiquei a base de história, tal como ela foi apresentada. Eu acho que a sociedade tem que discutir muito tudo isso. Então, o que podíamos fazer? Podíamos fazer avançar conceitualmente, preparar programas para estarem afiados quando voltasse a ter dinheiro e tudo mais. Então, isso não afeta, digamos, o lema não tem a ver só com dinheiro. O lema tem a ver com uma prioridade. E, desse ponto de vista, penso que o Brasil tem que ter a educação como prioridade. Se este governo não conseguir reverter a situação econômica, a ponto de colocar o dinheiro necessário nesta área, tem que ficar claro para todos que tem que ser uma prioridade, e isso não está claro. Não está claro para os pais, não está claro para os políticos, e por mais que as pessoas digam, às vezes, alto e bom som, a solução de tudo está na educação, as ações das pessoas muitas vezes não condizem com isso. Acho que mudar essa consciência é fundamental. Muito bem, são 12 horas e 39 minutos, a gente está conversando com o ex-ministro da Educação, Renato Ribeiro, por telefone. Ô ministro, agora a gente pergunta o seguinte: de alguma forma lhe surpreendeu o Ministério da Educação ter passado por uma peneira da reforma ministerial? Houve alguma manobra política para que o senhor saísse do cargo, ministro? Eu fui surpreendido pelo anúncio, que não tinha nenhuma previsão disso, não sabia, fiquei sabendo, na verdade, pela imprensa. Minha assessora de imprensa me ligou, que estava na página do UOL. Agora, eu faço uma diferença entre, por exemplo, o que aconteceu na saúde e o que aconteceu na educação. Na saúde, foi substituído um ministro voltado à saúde, com um projeto extremamente forte na área, por alguém cuja habilitação para isso foi a indicação partidária de um partido que o governo desejava reforçar na sua base. No MEC, quem me substituiu foi um ex-ministro da Educação, e que deixou muito claro, tanto antes quanto enquanto eu estive lá, que a pasta não tinha nenhuma indicação política. Isso, aliás, eu quero deixar claro, quer dizer, nem a presidente, nem o ministro Mercadante, que na época chefiava a Casa Civil, jamais me fizeram chegar em sequer uma sugestão, uma indicação de que deveria nomear para qualquer cargo que fosse alguém por indicação partidária. Então eu penso que o caso da educação, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar da falta de dinheiro, apesar de ter entrado nessa troca ministerial, o caso da educação é diferente. A educação está mais preservada dentro do governo. Agora são 12 horas e 41 minutos. As metas que o senhor tinha foram alcançadas? Ou os cortes na pasta impediram que o senhor alcançasse o seu objetivo? Olha, metas pessoais. Tratava-se de repensar muita coisa na educação. Primeira, dar mais espaço à criatividade na educação básica. Por isso eu chamei Helena Singer, que já trabalhou comigo faz tempo, foi minha aluna,
participei da banca dessa de doutorado, é uma grande educadora, muito respeitada e muito focada em formas de educação livres, um pouco, para quem é mais velho, estilo Summerhill, que foi uma escola inglesa que marcou época há uns 50 anos atrás. Então, um primeiro ponto que está avançando, que continua, pelo que eu tenho visto, que é muito importante, é esse de fazer com que na educação entre mais criatividade, que ela não fique apenas repetindo o que já se sabe. Segundo, melhorar a qualidade do ensino de ponta a ponta. Finalizei nisso, essa é uma tarefa de longo prazo, vai demorar muito tempo e que tem que ficar muito claro que não depende estritamente de dinheiro. Vamos deixar claras duas coisas. Educação precisa de mais dinheiro, sim, vai precisar. Mas segundo, não é só dinheiro que melhora a educação. Houve outras medidas que eu queria tomar, que eu não tive condições, mas não por falta de dinheiro, mas, por exemplo, por causa dessa greve de 4 meses, essa greve longuíssima e injustificada das universidades federais, e que era, por exemplo, repensar certos cursos, como Direito, Administração e Educação, que devem ter 20, 25% do total de inscritos no ensino superior no Brasil, mas dos quais a maior parte, quando se forma, não vai exercer a profissão para a qual estudou. A maior parte formada em Direito não vai ser advogado, não passa nem no exame de ordem, de formados em Administração não vai ser administrador, formados em Pedagogia não vão ser educadores. Então nós teríamos que repensar esses cursos, talvez torná-los mais exigentes, talvez criar outros tipos de cursos universitários, fortalecer uma iniciativa que é interessante, que é o bacharelado interdisciplinar, que em 4 anos ou mesmo 3 você toma um conhecimento de habilidades fundamentais para a vida, como lógica, uma boa redação, conhecimento histórico, ciência e tecnologia. Então, uma espécie de um curso que dá uma formação mais avançada para o aluno e o capacita para um grande número de profissões que não são regulamentadas. Porque a universidade forma para pessoas que vão exercer profissões que só quem tem diploma pode exercer, como medicina, advocacia, engenharia, mas ela também forma muitas pessoas para profissões que não têm regulação. E qualquer pessoa capacitada pode entrar. E talvez a gente deva pensar mais como dar um curso universitário de qualidade para esse grande universo de profissões não regulamentadas e de mobilidade das pessoas, que um dia vão trabalhar numa empresa, outro dia vão trabalhar em outra direção, que podem inclusive voltar-se para o mundo das artes. Nós temos que abrir um espaço muito flexível de ensino superior, sabe? E isso é uma coisa que eu pretendia colocar em discussão, mas não houve tempo devido à paralisia da maior parte das federais, das universidades federais. Muito bem. Professor, digo assim porque o senhor é professor de ética da USP. Como foi a sua estadia no Ministério da Educação? Já que sempre falava do governo antes de ser ministro. Como foi a sua estadia lá no Ministério? Bom, eu não vou discutir muito a questão da reforma ministerial, até porque eu fiz parte dessa na medida que eu deixei de ser ministro, mas eu penso que é um problema muito sério no país que eu comento faz tempo, é o fato de que o legislativo não tem muita responsabilidade pelas ações de governo. Isso vai décadas adentro, quer dizer, o legislativo aprova projetos de lei que às vezes não há condições de viabilizar, e o executivo, seja do Fernando Henrique, Lula, Dilma, acaba tendo que segurar uma peteca que é muito difícil, sabe? Por exemplo, agora essa pauta bomba, no tempo de Fernando Henrique certos aumentos, no tempo de Lula outros aumentos serão aprovados, sobretudo no ano eleitoral. Então uma das coisas que me impressionou, mas que eu já sabia um tanto, é a dificuldade que tem em você ter um bom diálogo legislativo-executivo, na medida em que o legislativo não se sente responsável pelas ações de governo. Sempre se propõe como solução em momentos como os atuais a introdução do parlamentarismo. E as pessoas dizem, bom, no parlamentarismo o legislativo é responsável porque o legislativo é o governo. Eu não sei se nós conseguiríamos isso, porque significaria uma mudança de 180 graus na prática de uma parte do parlamento.
De resto, o que mais eu senti? Eu não senti nada que fosse antiético. Eu estive no Ministério bastante, vamos dizer, muito protegido, muito capacitado, em que os setores que vamos dizer, seriam mais arriscados por lidarem com dinheiro são muito blindados, é uma coisa muito boa. Mas o que eu senti mais foi uma exaustão extraordinária. Quer dizer, você trabalha, termina o dia e você tem a sensação de que praticamente não fez nada avançar. Muito problema que vai surgindo. E isso é uma coisa que eu não sei se é um problema da administração pública brasileira ou se é mundial. A sensação que dá é, você chega com um projeto seu, você tem ideais, mas você, se for implementá-los, tem que ser depois do horário de trabalho. Enquanto está o horário de trabalho, você está lidando com problemas difíceis, com bombas, com reivindicações que não são das melhores, com lidar com um número enorme de atores na educação. Veja, o Brasil tem 3 instâncias, né? O município, que lida com a educação fundamental, sobretudo o começo da educação fundamental, o Estado, que lida com o ensino médio e o final do fundamental, a União, que seria mais responsável pelo ensino superior. Então, você já tem que ter um acordo entre os 3, que eu tentei iniciar conceituando o Sistema Nacional de Educação, que tem que ser implantado. Agora, fora isso, você tem um grande número de outros atores que atuam. As inúmeras associações de universidades privadas, públicas também, as entidades representativas de professores, do ensino privado, do ensino público, de funcionários, dos mais variados níveis. Então, o número de atores que está discutindo a educação é gigantesco. Enquanto nós não conseguimos colocar esses atores num certo acordo, esse acordo tem que ser melhorar a qualidade da educação, vai ser difícil. E é difícil até porque as reivindicações são muito legítimas. Por exemplo, os professores da rede de básica, eu não estou falando dos de ensino superior público, que geralmente ganham bem, mas os de ensino superior privado não ganham tão bem assim. Agora, situação muito difícil é o ensino básico, porque aqueles professores me ensinar do 0 aos 17 anos, arredondando, da creche até a formatura no ensino médio, eles ganham mal e está se anunciando um apagão de professores, porque não é uma profissão que se tornou atrativa, a possibilidade de aposentadoria deles está crescendo, muitos deles estão chegando à idade já de poderem se aposentar em breve, e nós não estamos conseguindo formar professores bem qualificados que possam repô-los. Isso depende de muitos fatores. Um fator que eu tentei trabalhar, que é a formação de professores, mudar os cursos universitários que formam professores para serem melhores. Agora, um outro fator que é dar salários bons, salários dignos, fazer que uma pessoa que cursa 4 anos para ser professor, ela receba, pelo menos, receba algo comparável a uma pessoa que cursou 4 anos de faculdade para fazer outra coisa. Hoje ela recebe, em média, uns 30% a menos. Então, tudo isso é difícil. Você imagina a dificuldade para um professor que está na sala de aula, que encara a violência de alunos, que vive muitas vezes, que trabalha muitas vezes em periferias sofridas, em que há problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas de vários tipos de sofrimento e vulnerabilidade. O papel desse professor é heróico. E a sociedade quer cada vez mais dele, mas não está dando as condições para ele suficientes, nem de formação, nem de saúde. Isso é um quadro muito genérico, né? Há cidades, há lugares em que a situação é melhor, que se paga melhor, mas o quadro genérico é esse, e acho que a sociedade deveria se preocupar muito com isso. Mas não deveria se preocupar muito em reclamar só do governo, deveria se preocupar muito em perguntar não o que o país pode fazer por eles, mas o que eles podem, eles pais, que nós, sociedade, podemos fazer pelo país, pegando uma frase famosa do John Kennedy. E é na educação, sobretudo, que esse mutirão nacional é preciso. Muito bem. Com base no censo da educação, temos um número muito bom de alunos ingressando no ensino superior.
Mas o que nos entristece é que tem menos alunos terminando, ou seja, concluindo. O que pode explicar isso, ministro? Eu não tenho esse dado em mãos, seria um atrevimento da minha parte tentar responder. Agora, em linhas gerais, o que tem que ser pensado cada vez mais é o seguinte: você está num mundo muito complexo em que a possibilidade da pessoa ter inúmeras opções de estudo, de trabalho, de faculdade, é enorme. E muitas pessoas não têm nem noção dessa diversidade de potencialidades quando entram na faculdade. Então, a possibilidade de essas pessoas não ficarem satisfeitas com o curso em que entram e mudarem é grande devido ao mundo em que vivemos hoje. Daí uma ideia que tem se crescido, que é a ideia que eu falei do bacharelado interdisciplinar. Você tem um curso que te capacita para várias coisas e depois de um certo tempo você faz a opção efetivamente profissional. Essa pode ser uma das coisas que estejam sinalizando para a necessidade de você casar a vocação do aluno e o curso que ele faz. Eu acho, agora falando pessoalmente, não como ex-ministro, nem nada, mas é algo que eu defendo há 10, 20 anos, eu acho uma temeridade aos 17 anos acreditar que uma pessoa está fazendo uma escolha que ela vai estar continuando aos 60 anos de idade. Eu acho uma temeridade. Nós temos que saber lidar melhor com essas diversidades que vão, inclusive, surgindo ao longo da vida. Isso casa com o problema do ensino médio, que é sério, que é o seguinte: muitos de nós só descobrimos a vocação que nós temos para a profissão porque tivemos um professor muito bom disto. O tipo de professor era muito bom de filosofia, muito bom de letras, muito bom de latim, que existia na época. Agora, se eu tivesse tido péssimos professores nessas disciplinas e excelentes de física, química, matemática, será que eu teria ido para humanas? Talvez não. E talvez eu não fosse feliz. Então, uma das coisas que nós temos que garantir é que os alunos tenham diante deles opções boas, com professores bons e com acesso bons ao que existe de importante em cada vocação. Isso provavelmente vai reduzir a questão da evasão. Agora são 12h54, ministro. Nós sabemos que o senhor é uma pessoa super ocupada. Vamos chegando quase ao final da nossa entrevista. Mas, já que o senhor passou um certo tempo lá em Brasília, há um desgaste intenso no governo provocado pela crise econômica. Todos nós sabemos. E uma forte pressão da oposição com relação a uma possível cassação da presidenta Dilma. Existe um certo receio por parte do governo quanto a isso, ministro? Eu tive muito pouco diálogo político com a presidente ou com os ministros da área política. O que eu posso afirmar é o seguinte: passaram-se 11 meses já da eleição, né, mais 11 meses do segundo turno. Nesses 11 meses e tanto, o candidato derrotado, a oposição atuou em todas as direções no sentido de tentar tirar a presidente do cargo, desde pedindo uma recontagem, que em urnas eletrônicas é difícil, mas até hoje eu não vi um projeto consistente alternativo. O Brasil está numa crise séria, o governo está num momento muito difícil, é o momento mais impopular de um governo desde o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, e ainda com a desvantagem de que agora uma boa parte da mídia é contra, e não era contra o Fernando Henrique, e no entanto não vi até agora uma posição alternativa. O que seria feito? Qual seria o projeto para o Brasil no caso de tirar essa presidente? Então, acho que esse é um ponto que a fortalece, quer dizer, a dificuldade do lado oposto de esboçar um projeto. Mas nós estamos vivendo um dia a dia que é extremamente tensionante, né? Quer dizer, veja, hoje, por exemplo, uma liminar do Supremo, de certa forma, liquida, pelo menos por alguns dias, a alternativa que a oposição tinha montado com o deputado Eduardo Cunha. Então, uma corrida contra o tempo. O deputado Eduardo Cunha sairá do seu cargo antes de colocar o impeachment de votação ou não. Ele está vendo essa tensão que é muito difícil de elaborar, muito difícil de saber. Eu senti que é uma preocupação, agora, ao mesmo tempo, nos contatos pessoais com ela, com a presidente,
eu sempre senti que com essas coisas ela tinha muita tranquilidade, sabe? Ela não é uma pessoa que perde a segurança por causa dessas coisas. Muito bem, a gente agradece por essa participação em nosso programa tão valiosa e deixa a última pergunta aqui, finalizando essa entrevista. O senhor tem uma análise formada se por acaso isso vem a acontecer? Bom, eu ainda não me sinto tão afastado do dia a dia para poder fazer uma boa análise. Agora, o que uma pesquisa do Data Popular mostrou é que nós temos um descontentamento, sim, enorme com o governo, mas, ao mesmo tempo, esses descontentes são mais ou menos rachados quase pela metade, quanto as razões pelas quais estão descontentes. É uma parte está descontente que o governo não está cumprindo mais os programas sociais, ou reduziu o ritmo dos programas sociais, então um descontentamento de esquerda com o governo que foi para a direita. E uma outra parte está descontente exatamente pela razão contrária, porque acho que o governo não deveria ter investido tanto em programas sociais e porque acho que o governo deveria adotar uma política mais conservadora, chamada às vezes de neoliberal. Então, você tem descontentamentos opostos. Quando dizem também que a presidente tem 7% de ótimo e bom, há pessoas que calculam que isto significa 93% querem que ela saia. 7% de ótimo e bom é muito na situação que estamos. Eu tenho certeza que, mesmo em Brasília, mesmo gente que trabalha no governo, muitos não vão para ótimo e bom, mas continuam apoiando o governo e a favor do governo. Nós temos que distinguir aprovação e apoio. Então, nós temos uma situação no país hoje, que é uma situação de um racha muito pronunciado em matéria política. Então, um eventual impeachment, que ele pode satisfazer uma parte da sociedade, mas ele deixa problemas cruciais, porque vai parecer a quem votou nela que foi feito um golpe paraguaio, como se diz, vai também descontentar muito à medida que certamente as medidas de arroxo vão continuar ou até se agravar, não sei qual seria a quantidade disso. Eu não vejo numa solução dessa uma melhora. O que me parece mais adequado é tentar-se uma grande negociação dos setores responsáveis para tentar tirar o país dessa crise, com sacrifício de muita gente. Vai ter que haver, que os próprios programas sociais já foram sacrificados em grande medida, mas eu não acredito que o impeachment pacifique os espíritos, muito ao contrário. Muito bem, em uma entrevista especial com o ex-ministro da Educação, e que ele é também professor de ética da USP em São Paulo e filósofo, o Renato Janine Ribeiro, né, nos concedeu essa entrevista por telefone. Nós sabemos que ele é uma pessoa muito ocupada, mas concedeu esse espaço aqui no nosso Jornal da Cultural. São 13 horas. E aqui a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da Cultural, prometendo voltar amanhã às 11h30 aqui na Cultural 1180. Você que esteve ligado com a gente, o nosso muito obrigado e fiquem na paz de Deus. Felipe César. Obrigado a todos, Deus abençoe e até o nosso próximo programa.